ficando para trás. E no lugar do ensino, está entrando muitas coisas abomináveis ao Senhor, coisas para atrair a atenção das pessoas, mas de forma errada. Mas graças a Deus que estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje o Senhor tocou no meu coração para a gente falar sobre a vida de Cristo, porque é um ensino que tem que ser pregado, repregado de novo, repetido várias vezes, igual o louvor quando está na moda, tem que estar sempre sendo pregado a respeito da volta de Cristo. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aos Tessalonicenses para que a gente não seja ignorante a respeito disso. Mas muitas coisas têm mudado a respeito do ensino da volta de Jesus. Sentados mesmos, vamos ler a palavra-chave para a gente dar início a esse estudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Do 13 até o 18. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Isso aqui é só o texto para a gente fazer a abertura, mas a gente vai falar de vários textos que falam sobre a vida de Cristo. E hoje eu quero comentar sobre as 3 principais visões teológicas a respeito da vida de Cristo e aquela que eu mais acredito. Mas a intenção do estudo hoje é clarear nossa mente a respeito da vida de Cristo e não convencer ninguém aqui a respeito daquilo de como eu acredito, mas para que a igreja tenha curiosidade a respeito das coisas de Deus e que não fique somente no estudo na igreja, mas quando chegar em casa também tenha curiosidade de querer aprender mais, se aprofundar mais, não ficar somente no raso, mas querer mergulhar mais fundo nesse rio, até que você esteja passando a nado, o rio do conhecimento, o rio da palavra de Deus, o rio do conhecimento, o rio do Espírito Santo. Quando nós estamos na unção do Espírito Santo, lemos a palavra de Deus, nós queremos aprender, e mais coisas a gente enxerga. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus pela palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela tem exortação, consolação e o que mais? A palavra de Deus, ela ensina, ela exorta e consola. Essa é uma palavra de consolação. Consolar-vos uns aos outros com estas palavras. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso para os Tessalonicenses? Porque eles estavam muito tristes com os irmãos que já tinham morrido, com os parentes que tinham morrido, e ficavam muito tristes. Que engraçado, né, falarmos sobre isso hoje, dia de finados. Quantas pessoas não saíram de suas casas para levar flores para aqueles que já partiram? Mas e quanto aos vivos? O que estamos fazendo quanto aos vivos, as pessoas que nós amamos? Temos que levar flores para quem está vivo.
Eu cuido de umas plantinhas lá em casa, hoje tinha uma visita lá, peguei um monte de mudinha e falei, leva, pode cuidar. A gente tem que dar as coisas para quem está vivo. Os mortos não sabem de mais nada do que acontece aqui. Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, na verdade não morreram. Jesus nos fala a respeito disso, no Evangelho. Jesus fala bem assim aos fariseus, Deus por acaso é Deus de mortos? Porque Deus diz, eu sou Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Só que Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus falou isso em Êxodo, eles já tinham partido para a eternidade. Mas aqueles que morrem em Cristo, na verdade dormem, o seu corpo dorme, mas a sua alma, o seu espírito estão vivos diante do Senhor, e Deus continua sendo-lhes o seu Deus. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? A gente vai de um lado para o outro e aprendendo coisas na palavra de Deus, coisas maravilhosas. E a respeito da vida de Cristo, o apóstolo Paulo está ensinando a respeito dessa palavra. Ele está falando para os Tessalonicenses, olha, parem de ficar tristes por aqueles que morreram. Sabe por quê? Porque no dia que Jesus Cristo voltar, Ele vai descer sobre as nuvens, trazendo todos aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que já morreram, ressuscitarão primeiro. Todos, de Adão até o dia da volta de Cristo, todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Todos. Nenhum do corpo dos santos ficará aqui na terra. Mas todos, desde Adão até o dia que Jesus voltar, todos que morreram em Cristo ressuscitarão. Estes morreram primeiro. Então eles vão ressuscitar e vão subir primeiro. E nós que estamos vivos, nós não morreremos se Jesus voltar na nossa época. Nós seremos transformados. Nós não sentiremos a dor da morte. Se Jesus voltar na nossa época, no nosso tempo, voltar hoje, voltar nesse ano, nós não saberemos qual é o sabor da morte. Não saberemos o que é morrer, porque este corpo de carne e osso, ele será transformado no corpo eterno, no corpo incorruptível, e subirá aos ares, juntamente com aqueles que já tinham morrido e ressuscitaram e subiram. E nós encontraremos o Senhor nos ares, nas nuvens. Aleluias. Nós seremos transformados. E é isso, essa é a maior esperança da igreja na terra. Essa é a maior promessa da igreja. A maior promessa da igreja não é o carro que Deus prometeu, não é a casa que Deus prometeu, não é o emprego que Deus prometeu, mas é a volta de Jesus. Aqueles que verdadeiramente estão cheios do Espírito Santo, eles são como o apóstolo Paulo, vivendo na carne, mas querendo logo estar com Cristo. O apóstolo Paulo falava bem assim: quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava falando assim: ou Jesus volta logo, ou alguém me mata logo por amor a Cristo, mas eu preciso ir logo encontrar o Senhor, eu quero estar lá. Mas enquanto eu estiver aqui eu vou fazer a obra, mas eu quero partir para a eternidade. E quando ele partiu, ele não foi com tristeza, mas ele disse: acabei a carreira, guardei a fé, agora eu vou pegar a minha coroa, a minha recompensa que está preparada nas mãos do Senhor. Agora eu vou. A morte foi só um momento. O corpo dele dormiu. Jesus, quando foi ressuscitar aquela jovem, se eu não me engano, se chama, eu li esses dias a palavra, Tabita. Falaram: Jesus, ela morreu. E Jesus: não, ela apenas dorme. E riram de Jesus. E todos aqueles que riram de Jesus, Jesus falou: ninguém vai entrar no quarto comigo, somente os pais da menina e os meus discípulos. Sabe por quê? Porque quem é incrédulo não vai ver os milagres de Deus. Quem ri de Deus não vai ver os milagres de Deus. Quem é incrédulo não vê os milagres de Deus. Quando Jesus foi para a sua terra, Belém, Nazaré, diz que Jesus não fez muitos milagres, porque eles duvidavam de Jesus. A palavra de Deus fala nos evangelhos. E Jesus falou: nenhum sinal aqui será dado para vocês. E Jesus foi embora para outra terra. Mas onde havia incredulidade, Jesus não operou milagres. Jesus operou milagres para aqueles que criam, para aqueles que acreditavam.
Aleluias. Então, no começo desse texto, no versículo 13, capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 13, já tem uma frase aqui que nos chama muita atenção. O apóstolo Paulo fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, nós temos que saber as coisas a respeito do reino de Deus, temos que ter conhecimento, temos que guardar a palavra de Deus, temos que guardar os ensinamentos, as promessas de Deus para nós, para a igreja. Temos que estar com isso na nossa mente, lembrando disso. Crente que é crente mesmo, todos os dias ele fala assim: será que Jesus volta hoje? Porque eu estou aguardando Jesus voltar. O crente ele aguarda Jesus voltar hoje. Ele não aguarda Jesus voltar daqui a 10 anos. Naquela época, 2000 anos atrás, os discípulos já aguardavam Jesus voltar naquela época. Eles viram Jesus subindo. E os anjos apareceram e falaram: por que vocês estão olhando ele subindo? Da mesma maneira que ele subiu, ele descerá. E os discípulos deram a sua vida, já aguardando esse dia da vinda do Senhor. Então não podemos ser ignorantes a respeito da volta de Cristo. Se alguém perguntar para nós, esqueci o nome da irmã. Oi? Raiane. Chega uma pessoa lá do mundo. Raiane, como é que vai ser a volta de Jesus? Raiane, meu Deus, eu não sei. Raiane, você está há quantos anos na igreja? Raiane, 10 anos. E você não sabe me dizer a respeito da volta de Cristo? Temos que saber. É por isso que tem que ter o culto de ensino. Tem que ter o ensinamento na igreja para que não sejamos ignorantes a respeito da palavra de Deus. Não precisamos ser extremamente conhecedores, teólogos, mas precisamos meditar na palavra e guardá-la. Porque na hora certa o Espírito Santo nos dará o que falar, o que responder. Aleluias. E no versículo 15, na parte C, fala bem assim, não precederemos os que dormem. É uma parte importante do versículo também, porque quem morreu em Cristo Jesus, eles serão transformados, ressuscitarão, serão transformados primeiro do que nós que estamos vivos, porque eles foram os primeiros. E a palavra de Deus fala que não precederemos a eles, ou seja, nós não iremos encontrar Jesus antes deles, porque eles morreram primeiro, eles têm o privilégio de chegar primeiro. Vai ser segundos, mas eles chegarão primeiro. Primeiro serão eles, os que já morreram em Cristo, e depois nós, os que estamos vivos. Versículo 17: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Poucas vezes na Bíblia, umas 2 ou 3 vezes na Bíblia, você vai ver essa palavra aqui, arrebatados. Então é esse momento. O que é arrebatado? É retirado com força, retirado com violência, arrancado. Oi. Por que a palavra do Senhor diz que os últimos serão os primeiros? Os últimos serão os primeiros, não a respeito disso, mas a respeito daqueles que ouviram a palavra, tipo nós aqui. Eu sou pastor há uns 5 anos, sou crente há 20 anos, mas eu não estou mais andando nos caminhos do Senhor, não estou mais fazendo a vontade de Deus. O que Jesus fala numa das parábolas? Então, os convidados não eram dignos de entrar nas bodas. Por quê? Então, em vez de se preocupar com a volta de Cristo, eles estavam preocupados com as suas fazendas, com os seus lotes, com as suas casas, com tudo aquilo que eles compraram. Falaram assim: não tenho tempo de ir nas bolsas, tenho que cuidar do meu lote, tenho que cuidar da minha casa, tenho que ver o terreno que eu comprei. Lembra dessa parábola? Aí Jesus fala bem assim: então vocês vão lá nas praças, nos becos, e chama todos que vocês encontrarem, porque os convidados não eram dignos. Os primeiros que tinham sido chamados não eram dignos. Pegaram o convite e falaram assim: não quero mais saber disso, não. É a mesma coisa que aqueles que desviam, são aqueles que desviam da palavra do Senhor e esquecem o chamado que Deus tem na vida deles. Não serão dignos, foram chamados primeiros, mas não se encontram mais dignos no dia da volta de Cristo. Não subirão. Quem vai subir? Os últimos, que foram salvos na última hora, no último momento, que aceitaram Jesus igual aquele ladrão na cruz, aquele criminoso, aquele pecador na cruz, aceitou Jesus na última hora, mas subiu. Então os últimos serão os primeiros. Que nós não venhamos ser vistos para Deus como os primeiros que não querem mais saber das bodas. Jesus fala assim: quando eu voltar, acharei fé na terra? Porque os tempos serão muito difíceis antes da volta de Jesus. Serão muito difíceis. E a gente vai chegar nesse ponto também. A palavra de Deus fala um detalhe bem assim: a volta de Cristo se dará à noite.
A noite na palavra de Deus significa trevas, significa tribulações, significa dificuldades. É tanto que na parábola das 10 virgens, todas representam a igreja. Todas estão com suas vestes brancas e limpas, todas estão com suas lamparinas e estão com azeites. Porém, 5 delas tinham mais azeite do que as outras, mas todos dormiram, porque demorou a volta de Cristo, demorou para nós. E foi de que à noite que Jesus voltou, que o noivo voltou. Elas estavam cansadas, meia-noite elas dormiram, perderam suas forças, fecharam os olhos. Mas tinha 5 que tinham mais azeite do que as outras, ou seja, estavam buscando, até a última hora estavam buscando a presença de Deus. Até quando não podiam mais, mas elas buscaram a presença de Deus. Os outros não, aceitei Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. No dia que Jesus voltar, Ele me leva. Aí ficou vivendo a vida de qualquer jeito. No dia que Jesus voltou, não estava percebido, não estava preparado para a volta de Jesus, amém? Mas a gente vai comentar mais sobre essas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 4 agora. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão, à noite. Acabei de comentar sobre isso. Sempre quando fala da volta de Jesus, fala que vai ser à noite. Mas na palavra de Deus fala que a vinda do Senhor também é conhecido como o dia do Senhor. E o dia do Senhor, para os ímpios, é um dia de trevas. É um dia terrível. Mas o dia do Senhor não é para a igreja, é para o ímpio. Amém? Antes do dia do Senhor vai ter o arrebatamento da igreja. Mas não confunda o dia do Senhor com a grande tribulação. O dia do Senhor é o dia da ira. É o dia das taças da ira de Deus. Isso a igreja não passa pela ira de Deus. Amém? Mas a gente vai comentar lá na frente direitinho isso aí. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Jesus também falou: ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o ano que voltará o Senhor, que Jesus voltará. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então não adianta, como muitos teólogos estão aí querendo calcular as semanas, o dia, querendo descobrir o mês, querendo descobrir o momento. Não façam isso, que isso é antibíblico. Muitos já fizeram isso antes e foram envergonhados. Muitos marcaram datas e horas para Jesus voltar e foram envergonhados e levaram muitos para desviarem do caminho do Senhor por causa disso. E Jesus não voltou no dia que eles disseram. Tentaram usar a numerologia da Bíblia para querer acertar o dia da vinda de Cristo, e até hoje eu vejo nas redes sociais, nos estudos bíblicos que eu vou atrás, muitos pastores querendo calcular o dia da vinda de Cristo. Parem com isso, porque isso não existe. Nem os anjos sabem o dia, como é que eu vou saber? Pastor Abraão fez uma vez um pastor falando que não era para ninguém sair das suas casas porque 2012. foi, não foi? 2012 eu estava no hospital e o pessoal Não, tudo foi louco. agora que o João entrou não, foi até defender ele. Ah, é? Não aconteceu. Não, foi esse ano, ele falou que o cavaleiro da morte ia sair. Pois eu falei na minha igreja, na escola bíblica dominical, no dia que ele falou que ia acontecer, eu falei: irmãos, pelo amor de Deus, não acredito que vocês estão acreditando nisso. Teve muitos crentes que saíram dessa. Mas eu acho, não tenho certeza lá, vou nem comentar, porque teve alguns irmãos, acho que ficaram meio balançados. Falei: irmãos, cuidado, isso não é de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu quero trazer para cá um estudo de Apocalipse para os irmãos. Na verdade, esses cavaleiros já estão soltos há muito tempo, só que as coisas começam a acontecer gradativamente, vai piorando conforme vai se aproximando a vida de Cristo. As coisas vão piorando, mas os cavaleiros já estão por aí. Olha a fome na África, na Ásia, na Índia. Olha o mundo aí em guerra uns com os outros, guerras, rumores de guerras. O cavaleiro da guerra já está solto. Olha a escassez, a dificuldade, a gasolina alta, a carne alta. O cavaleiro que vai trazer essa escassez com a balança na mão, ele já está solto. E quantas mortes por causa de pestes, doenças, de pragas? O cavaleiro já está solto. A morte está solta no mundo. Perseguição. Amém? E o primeiro cavaleiro é Jesus Cristo. Como muitos dizem por aí que é o anticristo, mas não é. Porque Zacarias fala que quem vem no cavalo branco e recebe o arco na sua mão é o Senhor Jesus. E muitos dizem que é o anticristo, mas não é. Porque aquele cavaleiro vem para dar abertura à história da igreja. Ele vem trazer a paz de Cristo que o mundo não pode dar.
Tá aí, ele vem de branco. O anticristo ele não usa branco. Branco é sinal de pureza e de santidade. Jamais poderia ser o anticristo, mas muitos ainda pregam que é. Mas logo a gente vai chegar nos próximos estudos, já quero trazer um resumo sobre Apocalipse. Um resumão. Depois a gente vai entrar em detalhes dos capítulos. Vai ser muito gostoso, viu, irmãos? O tempo nem vai dar, o tempo vai voar. Como já está voando, nem comecei a introdução aqui. A palavra de Deus fala, né? Que nem o próprio Filho de Deus sabe a vida dele, só o Pai. Ele não sabia quando ele estava como um homem aqui na terra, mas quando ele foi glorificado, ele recebeu todo o conhecimento que o Pai tem. Então Jesus, ele sabe o dia que ele vai vir agora, mas antes ele não sabia, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Contanto que Jesus teve horas que teve que olhar para saber quem estava do seu lado. Algumas passagens na Bíblia falam, porque Jesus ainda estava como homem. Mas quando ele foi glorificado, ele recebeu toda a glória que ele tinha deixado no céu, que é a mesma glória do Pai, que é a mesma glória de Deus. De novo, recebeu de novo. E muito mais honra e autoridade recebeu. Então, tudo que o Pai sabe, o Filho também sabe. Amém? Agora sabe. Mas naquele dia que ele falou, ele não sabia não, porque senão ele estaria mentindo. Não é verdade? Mas agora todo o conhecimento é dele e o poder também. Amém? Irmãos, então, 1 Tessalonicenses, o Senhor virá como ladrão à noite, mas vamos continuar a leitura, prestem muita atenção, porque aqui vai entrar muitas teologias que batem com isso aqui. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Primeiro detalhe que eu já quero apontar aqui para a igreja: a volta de Cristo não vai ser escondida. A volta de Cristo, ela não vai ser uma surpresa para a igreja. Se eu estou esperando Jesus voltar hoje, não é surpresa para mim, mas é surpresa para quem está em trevas. Por isso que fala que voltará de noite para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não se arrependem, para aqueles que apostataram, que voltaram atrás. Essa semana, um missionário mandou uma foto de um jovem pregador e falou assim: olha, Tiago, lembra desse pregador? Está desviado. Mostrou a foto dele desviado lá. Eu falei: misericórdia, Jesus. Grande pregador, né? Desviou. Mas temos que orar para que volte, né? Mas apostar toda a fé, né? Contanto, o Senhor virá como ladrão. Por quê? Não sabemos o dia e nem a hora. Se eu não estiver preparado e minha esposa tiver, Jesus vai levar ela sem me pedir autorização. Quando eu ver, já levou. Pegou, levou. Mas para ela não será surpresa. A volta de Cristo não é surpresa para quem está esperando Ele, para quem está se preparando com seu azeite para a volta dEle. Não é surpresa. É surpresa para quem não está esperando, para quem não acredita. Para aqueles que estão em trevas e estão em pecado. Para esse será surpresa. Para o ateu, para o apóstata, que falou assim: não, isso tudo aí é mentira, não vai acontecer. De repente Jesus volta e está arrebatando a sua igreja. E aí? Que surpresa será para eles? Mas para nós não. Eu estou aguardando Jesus hoje. Irmã Edili comprou uma Bíblia no Mercado Livre. O Mercado Livre mandou uma mensagem para ela que a sua Bíblia chegará dia 10 às 3 horas na sua casa pelo correio, pelo Sedex. Ela sabe quando chegará, mais ou menos. Não vai ser surpresa. Quando chegar, opa, chegou aquilo que eu pedi. Ou então não falou a data. Ela fez o pedido e falou: ó, mês que vem será entregue a sua encomenda. Qualquer dia do mês ela está esperando. Quando chegar não vai ser surpresa. Ela estava aguardando a qualquer momento aquela Bíblia chegar. A volta de Cristo não é surpresa, porque Jesus nos deu sinais a respeito da sua vida. Sinais todos esses que estão se cumprindo. Em Mateus 24 temos 7 sinais da volta de Cristo: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, o amor se esfriando de quase todos, anticristos, falsos profetas e muitos que estarão apostatando da fé. São sinais da volta de Cristo, todos estão se cumprindo. Então, o que eu ainda estou esperando acontecer para a volta de Cristo vir? Mas nada. Só falta Jesus voltar. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar, continuar na presença, continuar buscando o azeite enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. Aleluias. Glória a Deus. Então, aprendam isso, irmãos. A volta de Cristo não é surpresa para a igreja.
É surpresa para o ímpio, para o pecador, para aquele que está em trevas, amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Será uma reunião maravilhosa estar com o Senhor. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, não percais aquilo que você já aprendeu, não se turbar o vosso coração. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim. Eu vou preparar-vos lugar e voltarei para levar vocês para lá também. João 14, não é? Amém? E a gente vai lembrando aqui outras passagens, né? Vai dando ensino e Deus vai dando mais coisas aqui para a gente. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Tá bom, irmãos? Não vos perturbeis. Não ficais inquietos. Apenas esteja preparado para a volta de Cristo. Quer por Espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então temos que estar preparados como se o dia de Cristo estivesse perto, estivesse a qualquer momento. Naquela época o apóstolo Paulo já falava isso. Esperai agora pela volta de Cristo, estejam preparados. Naquela época já estava esperando, já passou 2000 anos e já está bem pertinho a volta de Cristo. Sabe por quê? Uma das principais profecias, acho que foi uma das maiores profecias, viu, irmão Marcos? A respeito de Israel, né? Se tornou nação. Isso era uma profecia de Isaías. Isaías, capítulo 66, versículo 8, fala bem assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar a luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu a luz a seus filhos. Essa profecia de Isaías estava falando a respeito de Israel. Israel estava em cativeiro, Israel foi espalhado pelo mundo, Israel foi morto por outras nações, foi perseguido por Alemanha, por tantos outros, por Nero, Herodes, sempre o diabo usando para tentar destruir a nação de Israel, a nação escolhida por Deus. Mas essa nação tinha deixado de ser nação, mas Isaías profetizou que essa nação se tornaria nação de novo, em um só dia. Pode? Em um só dia? Para Deus pode. E olha só, em 14 de maio de 1948, o presidente da agência judaica, David Ben Gurion, proclama em Tel Aviv o Estado de Israel, estabelecendo o primeiro Estado judeu em 2000 anos. Nós proclamamos por este ato o estabelecimento do Estado judeu na Palestina, que se chamará Israel, disse em uma cerimônia no Museu de Arte Ben Gurion, que tornou-se o primeiro premier do novo Estado. Então a profecia de Isaías 66, versículo 8, se cumpriu em 1948. Foi uma das maiores profecias, e Jesus falou: olhai para a figueira, Israel, quando já estiver dando seus frutos, estará próximo a vinda de Cristo. Em 1948 se cumpriu essa profecia. E hoje Israel é uma nação extremamente poderosa que faz aliança com o Brasil e com os Estados Unidos. Aliança poderosa, uma nação poderosa, tem um dos maiores recursos de defesa do mundo. Tanto que eles jogam mísseis para tentar destruir Israel todos os dias, e eles param todos os mísseis, com seu sistema de defesa avançadíssimo, que poucos países ou nenhum país tem, porque é uma nação próspera, guiada e dirigida por Deus. Amém? Então Jesus fala: olhai para lá, porque todas as nações se encaminharão para lá. E isso não acontece todos os dias no mundo das alimentações? Quantas nações estão lá reunidas para fazer orações, colocar seu bilhetinho lá naquelas pedras para visitar Israel? As nações do mundo inteiro já está se cumprindo essa palavra. Nações do mundo inteiro vão para Israel para conhecer, para visitar, para fazer o trajeto que Jesus fez até o Gólgota, para conhecer a tumba de Jesus. Já vi tudo pela internet. A tumba de Jesus, a torre de Davi, vários lugares. Um dia, quem sabe, se eu quiser me dar condições, eu aceito ir lá fazer uma visitinha, né? Mas, né? Alguém quer ir também, né, irmão, comigo? Amém? Glória a Deus.
Amém? Então isso, olha só, Lucas capítulo 21 fala, né? Jesus falou, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as por perto, está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Está perto. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu ver onde, o versículo que nós estamos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que não vos movais facilmente, já vimos, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, ou seja, não podemos ser enganados. Temos que estar atentos com o povo de Bereia. Vi alguém para dar um ensino, alguém para dar um estudo, eles estavam na Bíblia confirmando se era daquele jeito mesmo que estava sendo ensinado. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Agora já estamos falando aqui do anticristo, o homem do pecado. Então a volta de Cristo não se dará antes que se revele quem é o anticristo. O homem do pecado, filho da perdição, versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É mais um sinal que anuncia a volta de Cristo. Quando o anticristo se revelar, querer ser Deus e estiver se levantando contra tudo aquilo que é Deus. Isso não já acontece, meus irmãos? Tentam fechar a igreja. Foi na China, Sandra, que proibiram a Bíblia? Foi na China. Que proibiram até a Apple, né, de tirar dos seus aplicativos o aplicativo da Bíblia. Na China, quem mandou o governo? Quem não adorar o governo já era, tá morto. Qual é o símbolo da China? Qual o animal que é o símbolo da China? Dragão, que cor? Vermelho. O que significa o dragão vermelho na Bíblia? Hein, irmãos, o que significa? Simboliza o mal. Simboliza o mal. O dragão vermelho na Bíblia simboliza o mal. E muitas outras coisas. O diabo também. Mas quando a gente vai fazer o estudo de Apocalipse, a gente vai ver detalhadamente. Vou deixar um gostinho na boca dos irmãos para a gente chegar lá. O qual se opõe, versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. O anticristo ele já opera no nosso meio, e muitas pessoas se levantam com o espírito do anticristo, para tentar parar a igreja também. Então o espírito dele já opera desde a época de Cristo. O espírito do anticristo já opera para tentar destruir a igreja. Ele está se levantando, ele já está aí. A gente só não conhece a face dele ainda, mas ele já está aí. O espírito dele já está operando. A igreja tem que ficar atenta, tem que ficar esperta, com seus olhos abertos para os sinais. Porque já o mistério da justiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ainda há um que resiste até que do meio seja tirado, que é a igreja. A igreja resiste contra ele, até que venha a volta de Cristo e tire a igreja do meio. Amém? Outra coisa que eu quero que os irmãos guardem no coração. Não confundam grande tribulação, o princípio das dores, com o grande dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da ira. A grande tribulação termina ao ressoar da 7ª trombeta. E o dia do Senhor começa com o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Nesse momento, a igreja não estará aqui. Nesse momento, da ira de Deus. A ira de Deus, Jesus vai estar com os salvos na glória, dando galardão, e Deus vai trazendo, vai derramar a ira dele aqui na terra, 7 taças da ira. Equivalente a 7 anos, né, pastor? Provavelmente. Será provavelmente. 3 anos e meio de engano. Provavelmente será esses 3 anos de quando acabar a paz. E aí 3 anos e meio.
Provavelmente. Não, a questão dessas duas testemunhas, eu particularmente não acredito que serão duas pessoas literais. Porque quando João Batista se levantou na terra para pregar o Evangelho, se você ver, comparar os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ver a respeito de João Batista, ele pregou em toda a terra, ao redor das circunvizinhanças. E Jesus falou assim, você que olharam para Jesus e falaram assim, é um profeta? Será que é Elias? Jesus falou, vocês não viram João Batista? Ele é Elias, ele já veio, e vocês não viram. Eu acredito no que Jesus falou. É tudo assim, a respeito das duas testemunhas também, tem várias teologias. Então assim, vocês vão ver vários tipos de teologias. Alguns acreditam que na grande tribulação virão duas testemunhas, que provavelmente pode ser Enoque, pode ser Moisés, pode ser Elias, que virá pregar a palavra de Deus novamente. Eu particularmente não acredito mais nisso. Eu acredito que Elias já veio, como Jesus disse, através de João Batista, que Jesus falou. Ele veio no mesmo espírito de Elias, até as roupas eram iguais, pregando, e vocês não viram. E quando ele chega para Herodes e fala assim, arrependei-vos, porque você está em pecado, raça de... Isso é o fogo saindo da boca, consumindo aqueles que não querem se arrepender e que não suportam ouvir a palavra de Deus. Fala assim, corta a cabeça dele. Matado João Batista, mas no dia da vida de Jesus ele vai ressuscitar e vai subir também. Eu creio que ele já veio, mas os irmãos têm toda a liberdade também de crer que ainda virá. Eu particularmente creio que ele já veio através de João Batista, como Jesus falou, Elias já veio, vocês não viram, era João Batista. É porque nem tudo em Apocalipse a gente tem que ver de forma literal. Nem tudo, algumas coisas são literais e algumas coisas não são literais. Então a gente tem que se aprofundar para a gente entender algumas coisas, mas nem tudo a gente pode dar certeza exata de como será. A gente não pode, é como a volta de Cristo, tem 3 visões diferentes. Vamos então já começar a entrar aqui, e o tempo também. Tem a primeira hipótese, pré-tribulacionistas, como eu acreditava antes e hoje eu não acredito mais, mas que fala que Jesus virá antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. A igreja será arrebatada. O anticristo se revelará, então dará início à grande tribulação, a igreja vai ver ele, aí vai vir a volta de Cristo de forma nas nuvens, sem que ninguém o veja. Isso a Bíblia não ensina. Aí é um detalhe. A Bíblia sempre fala em todos os versículos a respeito da volta de Cristo, que todo olho o verá. Por que eu não acredito mais? A primeira hipótese, virá nas nuvens, arrebatará a igreja, e vai ficar por isso mesmo. Aí depois da grande tribulação, ele virá com toda a igreja atrás de si, no Monte das Oliveiras, destruirá os exércitos do anticristo, e trará o reino milenial de Cristo. Essa é a primeira tese, a primeira teologia a respeito da volta de Cristo, pré-tribulacionista, que eles chamam. Jesus vai voltar antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. Só que essa volta de Cristo eles falam que será em 2 etapas. Eu não acredito mais nisso. Por quê? Quando que surgiu essa primeira tese? Surgiu em 1800. Eu anotei aqui. Surgiu em 1830. 1830. Essa visão tem 200 anos. E depois dessa visão, toda a visão de antes foi mudada. E muitas igrejas, principalmente as Assembleias de Deus, abraçaram essa visão de uma menina chamada Margaret MacDonald. A primeira propagadora da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional foi a jovem irlandesa Margaret MacDonald, em meados do ano de 1830. Ela não era teóloga nem pesquisadora bíblica, mas membro de uma igreja invígita, Igreja Católica Apostólica. É uma das igrejas católicas, mas não é a romana. Como tem várias Assembleias de Deus, tem várias igrejas católicas também. Ligada ao pregador Edward Irving. Ou seja, essa tese pré-tribulacional a respeito da volta de Cristo tem apenas 200 anos.
Sendo que a palavra de Deus, que fala a respeito da volta de Cristo, tem mais de 2000 anos. E o apóstolo Paulo fala: não se afaste da doutrina dos apóstolos. Então não posso pegar a doutrina dos apóstolos e colocar abaixo de uma doutrina de uma pessoa que teve um sonho, que teve uma revelação, porque eu estaria colocando acima da palavra de Deus. Mas os irmãos podem acreditar nisso. Mas uma coisa é imutável em todas essas teses. É uma coisa imutável: Jesus está para voltar a qualquer momento. Isso é fato. Isso ninguém discorda em nenhuma das teses. Ninguém discorda. Essas são as três principais que eu vou falar aqui. Mas existem outras. Porque sempre tem um teórico se levantando: não, na verdade está escrito assim. Aí vem outro: não, na verdade será assim. Por isso que eu falo assim, irmãos: orem ao Senhor e leiam a Bíblia, estudem, pesquisem. Não acredite só no que eu estou falando aqui agora, como as irmãs estão anotando. Chega em casa, pesquisa, estuda e peça ao Espírito Santo discernimento e tire as suas conclusões. Mas não creiam em qualquer coisa que vocês ouvem. Creia na palavra, creia na Bíblia. Mas não creia em qualquer um, mas creia na Bíblia. Creia em Jesus, mas não creiam em qualquer um. Tá bom, irmãos? Senão a gente se afunda em várias teologias esquisitas. Amém? Essa é a primeira hipótese, pré-tribulacional. Segunda, mesotribulacionistas. Jesus voltará no meio da grande tribulação. Pré-tribulacionista. Jesus volta no início da grande tribulação, após a revelação do anticristo. A segunda, mesotribulacionista. Jesus volta no meio da grande tribulação, que muitos acreditam também. Ele voltará no meio da grande tribulação, após a revelação do anticristo, que dizem que o anticristo se revelará no meio da grande tribulação. Por isso vai começar o caos, porque ele vai se revelar. Ele estaria governando ainda em secreto, e aqueles 3 anos de paz que ele estaria trazendo, mas depois se revelaria como o anticristo, após o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. Essa é a mesotribulacionista. Jesus voltaria no meio da grande tribulação. Acabaria com o tempo de paz na terra. Terceira hipótese, pós-tribulacionistas, particularmente a que eu mais creio hoje. Primeiro eu cria na primeira, pré-tribulacionista. Mas após estudar bastante a Bíblia e pesquisar, ir atrás de pregadores e teólogos, eu hoje acredito que Jesus voltará após a grande tribulação, dando início assim à ira de Deus aqui na terra. É o que eu creio. Amém? E a gente vai falar sobre ela. Após a grande tribulação, a igreja é provada e vence pelo sangue do Cordeiro. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, a respeito dos santos. Olha só: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Como é que a gente vai vencer o diabo se a gente não enfrentar o diabo? A gente tem que fugir do pecado, mas a palavra de Deus fala resistir ao diabo. Mas fuja do pecado, mas resista ao diabo como Jesus resistiu lá no deserto. Amém? Então, na palavra de Deus, no Apocalipse, a igreja ela está lutando contra o anticristo na terra, contra todas as oposições, assim como toda a igreja, desde Gênesis e Apocalipse, lutaram contra ele, e tiveram momentos de grande tribulação em suas histórias. Depois da volta de Cristo, houve tanta perseguição na igreja, viu, irmãos? Milhares de cristãos foram crucificados, banhados no piche e jogado fogo na cruz, como Jesus, só que ainda tacaram piche e tacaram fogo. Os cristãos morreram e o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Então, quando diz na palavra de Deus, Apocalipse, que o diabo parou na beira da praia, parou de perseguir a mulher e foi perseguir os descendentes dela, foi perseguir a igreja, mundo afora, os descendentes da igreja que veio lá de Israel, Jerusalém, começou lá pelos discípulos e se espalhou pelo mundo inteiro. Então o diabo não persegue mais só Israel, agora ele persegue toda a igreja no mundo inteiro, porque nós somos o Israel de Deus.
enxertados na videira. Assim como Deus olha para Israel, agora Ele olha para mim e para você também da mesma maneira. Da mesma maneira que eu recebo a Cristo, o israelita que se arrepender recebe a Cristo também. Então o que é a igreja? A igreja são pessoas de todas as nações, raças, tribos e línguas e povos diferentes que reconheceram Jesus como seu Salvador, se arrependeram dos seus pecados e passaram a viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a igreja que vai morar no céu. Não importa se é negro, se é branco, se é amarelo, se é pardo, indígena, se falta um braço, se é cego ou não, se aceitou Jesus e se arrependeu, é a igreja do Senhor. No dia do arrebatamento subirá. Aleluia. Glória a Deus. Então, só porque eu sou da Assembleia, eu não posso também dizer que só os assembleianos vão morar no céu. Mas muitas igrejas por aí pregam para os seus seguidores que somente aquela igreja pode ir para o céu e que não pode visitar a igreja nenhuma. Está errado. Porque Deus salvará da Assembleia, salvará da Pentecostal, salvará da Batista, salvará da Sara Nossa Terra, salvará de dentro da Católica, salvará da igreja do sétimo dia, salvará, porque lá dentro Deus encontrará a sua igreja. A igreja do Senhor não tem placa. Nós não podemos adorar a placa, nós temos que adorar o Cristo que foi crucificado e ressuscitou. Aleluia. Mas independente de todas essas teologias, o apóstolo Paulo fala assim: isso é um mistério. Nós estudamos a Bíblia, mas isso ainda é um mistério. Quando Jesus voltar, como realmente a respeito da ressurreição é fato, está escrito claramente na Bíblia. Mas se Jesus vai voltar antes, no meio ou depois da grande tribulação, nós não podemos firmar nossa fé nisso. Nós temos que crer que Jesus pode voltar agora, porque se você acessar a internet e for lá para os países do Oriente e ver a perseguição que eles estão vivendo lá, você fala assim: a grande tribulação já chegou. Não é verdade? Entrando nas igrejas, metralhando todo mundo, tacando fogo, cortando as cabeças de milhões e milhões de cristãos, até no Egito, Palestina, na África até. Pois se você ver as fotos que tem lá, você fala assim: a grande tribulação já chegou. Só não chegou ainda no Brasil, mas que já chegou, já chegou. E as pessoas estão morrendo por causa da palavra de Deus. E a guerra biológica? Quantas pessoas não foram colocadas? A gente não pode nem falar muito em público isso, né? Ainda mais quando a gente está gravando. Quantas pessoas a gente sabe que foi colocado em sacos vivos aí morreram, né? Por causa dessas guerras que estão tendo aí. No Brasil a gente está passando pela guerra biológica. É uma guerra. Quantos não morreram? Quantos não perderam parentes por causa disso? Olha só a respeito da volta de Cristo. Jesus fala a respeito disso. Então vamos ouvir o autor falando a respeito da sua volta, não é verdade? Mateus 24. Jesus fala: o princípio das dores, como ele voltará, os 7 sinais da sua vinda, como nós falamos aqui, comentamos. Mateus 24. Pode ler o texto todinho. Primeira parte do texto: princípio das dores, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, o amor se espreme de quase todos, apostasia. Aí depois Jesus não fala de uma vida, de um arrebatamento, ele já pula para a grande tribulação. E será a grande tribulação daqueles dias, mas seja fiel. Jesus fala para a igreja, ou seja, a igreja passará pela grande tribulação. Seja fiel durante a perseguição, durante a tribulação. Jesus, irmãos, ele nunca nos prometeu livrar das tribulações, livrar das provações, nunca prometeu isso. Jesus falou assim: Pai, eu não peço que os tire da terra, mas que ajude a passar pelas provações. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Isaías fala assim: quando você passar pelas águas, passar pelo fogo. Mas Jesus fala assim: eu estarei contigo no fogo e na água, não te afogarás e nem te queimarás. O Senhor nunca prometeu livrar-nos das tribulações, mas durante as tribulações é que a igreja brilha e que o Evangelho se espalha na terra. Se não fossem as tribulações, na época dos apóstolos, o Evangelho não tinha chegado às outras nações, mas é como se tivessem colocado fogo no meio das ovelhas e elas se espalharam pelo mundo afora falando a respeito de Cristo. E depois da grande tribulação, Jesus fala bem assim, Mateus 24, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e o quê? Verão, todos verão a volta de Cristo. Quando Jesus subiu, o que os anjos falaram? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer na nuvem. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta. Olha o som da trombeta. O som da trombeta que o apóstolo Paulo fala. E os anjos vão reunir, na volta de Cristo, quando todo olho estiver vendo, os anjos do Senhor reunirão, continuando o versículo, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos, ou dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Então, quando Jesus estiver voltando e todos estiverem vendo a volta de Cristo, neste momento se dará o mistério que o apóstolo Paulo falou: ressuscitarão os mortos em Cristo e nós seremos transformados, e os anjos do Senhor nos recolherão da terra, como agricultor que tira a palha, que separa a palha do trigo, assim nós sairemos da terra como o trigo, e a palha ficará para o dia da ira de Deus. Como se dará isso? Jesus ele vai dar uma volta na terra e completa, reunindo seus escolhidos. Isso será surpresa, como ladrão. Não vai dar tempo mais de se arrepender. Baterão na porta como as virgens, a porta não se abre mais. Quando a porta se fecha da salvação, ela não se abre mais. Fechou-se a porta. Acabou o tempo da graça, acabou o tempo de espera. Quem se preparou, preparou e subiu. Quem não se preparou, ficou para o dia da ira de Deus. É isso que a Bíblia ensina e que os apóstolos ensinavam. Isso é doutrina. Isso é o que é imutável na igreja. Isso é que é imutável. Não estamos falando de usos e costumes hoje, mas estamos falando de doutrina bíblica. Isso é uma doutrina, e ai daquele que toca na doutrina de Deus, e acrescenta e tira alguma coisa. Ficai nessa doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo sempre falou isso, frisou nisso. Doutrina dos apóstolos é isso. Todos verão, e os salvos serão reunidos naquele momento. Não vai dar tempo mais de buscar azeite, irmão. Ter intimidade com Deus leva tempo, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, a não ser que você não tenha tido a oportunidade, esteja nos últimos momentos como um homem na cruz. Aí Deus é misericordioso. Mas intimidade com Deus leva tempo, tem que conversar com Ele todos os dias, tem que estar na casa dEle, tem que ter intimidade com o Senhor, para ser amigo dEle, para entrar nas bodas. Não entraremos de qualquer jeito, mas eu creio sim que a igreja passará pelo princípio das dores e grande tribulação, para que ela brilhe na terra e pregue o evangelho dos 4 cantos como nunca pregou antes. E daí sairá um grande avivamento na terra. Vocês acham que quando tem perseguição aí que a igreja morre? Aí que a igreja se levanta. Quando fecharam as portas da igreja na pandemia, começou os cultos dos lares. Ou seja, ganhamos almas para Cristo. O evangelho se propagou na internet. Fechou a porta do templo, mas foi todo mundo pregar na internet, inclusive eu. Não tinha costume, agora eu vou fazer live, então até hoje eu faço. Estou aqui pregando, mas quem está ali em casa está me assistindo também. Fica lá gravado, eu marco os pastores aqui, os irmãos. Quem quiser assistir lá, assiste de novo. Eu assisto em casa, quando chego em casa, assisto tudo de novo.
Viu, irmãos? Glória a Deus, para ver se também eu não falei besteira aqui, né? E assim vai nos 4 cantos do mundo. Glória a Deus, Irmãos, eu tinha um canal no YouTube, quando eu lancei, eu tinha muitas visualizações, mas agora ele morreu. Tá lá ainda, mas morreu. Mas quando eu peguei lá no computador e abri as estatísticas que a gente tem acesso, as palavras que eu pregava lá chegou em vários países no mundo. Falava lá, Afeganistão, Estados Unidos, não sei onde as pessoas assistiram os meus vídeos. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu estou pregando em várias partes do mundo. Glória a Deus por isso. Mas glória a Deus, já teve pessoas aceitando Jesus com palavras de 1 minuto que eu dei, viu, irmãos? Já teve. Palavra de 1 minuto no TikTok. 4 pessoas levantaram e falaram, eu vou aceitar Jesus. Eu glorifico a Deus por isso. Amém. E o Filho do Homem vem nas nuvens com poder e glória. Amém, já lemos. Glória a Deus. Vamos agora para já indo para o final. 1 Coríntios capítulo 15. Vou esperar os irmãos abrirem. Vou dar aqui mais uma corridinha. Os irmãos entenderam o que é pré-tribulacionistas? O que é pré-tribulacionistas? Pode falar, irmãos. O que é pré-tribulacionistas? Antes da grande tribulação. Isso é o que? Essas teses, essas hipóteses que eu falei são o que? São apenas hipóteses teológicas. Tá bom, irmãos? O que vocês têm que se firmar mesmo é que Cristo pode voltar, os sinais já se cumpriram, ele pode voltar hoje. É nisso que a igreja tem que se firmar. Tá? Segundo, mesotribulacionistas, o que é? Jesus voltará quando? No meio. E pós-tribulacionistas é o que? Após a grande tribulação, amém? Então é recapitulado, né? Para a gente guardar bem a palavra de Deus. Qual foi um dos maiores sinais da volta de Cristo que nós falamos aqui hoje? Um dos maiores sinais que se cumpriu, que o mundo todo viu. Israel, né? A profecia de Isaías se cumpriu em Israel, amém? Então guarda isso no coração, irmãos. Isso é de Deus. Guarda essa palavra no coração. Tá? Porque a palavra de Deus está se cumprindo, mais atual do que qualquer jornal que aparece por aí. Amém? Irmãos, tem quanto tempo que surgiu essa teologia de que Jesus virá em 2 etapas? 200 anos. Então é para os irmãos raciocinar, né? Uma profecia que tem que ser. Hã? É advento, né? Amém? 1 Coríntios, os irmãos abriram? Capítulo 15, versículo 50. Isso. Amém. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, quem ressuscitar será transformado e subirá, e nós que estamos vivos seremos transformados e subiremos, porque nós, de carne e osso, não podemos entrar no reino de Deus. Tá bom? Mas esse corpo não irá se desfazer, ele irá se transformar. Assim como Cristo, quando ressuscitou no seu corpo, mas num corpo transformado. Mas ele está com o seu corpo. Amém? Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Versículo 51. Eis que eu vos declaro um mistério. Olha só, um mistério. Nem todos adormeceremos. Diz que o apóstolo Paulo também não fala de morte dos santos. Fala que estão dormindo. O que é isso para Deus? Deus restaurar um corpo que se perdeu? Quantos cristãos não foram queimados? E as pessoas falam, não pode ser queimado. Irmãos, muitos crentes foram queimados sem querer. E aí? Não vão voltar porque foram queimados? Então, irmão, isso aí para Deus. Profecia de Ezequiel 37. O vale de ossos secos, Deus não fez tudo se juntar, até aqueles ossos que estavam virando pó e transformou numa grande nação de novo? Então pronto. Nada é impossível para Deus. Nada é difícil para Deus.
Deus fez tudo do nada e pode nos trazer de volta também. Depois de 4 dias, já tinha os velhos comendo a carne dele. Nada para Deus é impossível, gente. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Por isso que eu creio que ele volta depois da grande tribulação. Ao som da última trombeta. Em Apocalipse, quando que se dá o som da última trombeta? É no final da grande tribulação, é o último evento que fecha a grande tribulação. Jesus falou assim quando ele voltasse: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, ficará vermelha como sangue, haverá terremotos, as estrelas cairão do firmamento. Isso fala quando Jesus estiver voltando, na hora da volta de Jesus. Por isso que vai ser de noite, porque o sol vai escurecer e a lua vai se tornar como sangue no dia da volta de Jesus. Sabe a única coisa que vai brilhar? Cristo. Quando o sol e a lua escurecer, vai surgir uma grande luz nas nuvens, que vai iluminar mais do que o sol. E quando as pessoas olharem, é Jesus Cristo montado no seu cavalo branco, com legiões e legiões, com todos os anjos do céu vindo atrás dele, e aí passando, dando uma volta completa na terra, e os anjos do Senhor pegando todos os escolhidos dos 4 cantos e voltando para o Monte das Oliveiras, com os escolhidos já todos com ele. Aí ele desce e pisa no Monte das Oliveiras e termina com a guerra no Armagedon. E ali começa o reino milenial de Cristo. Amém? 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 e 19. Mas hoje a gente não vai estudar sobre a última trombeta, tá? Porque senão a gente vai se alongar. Mas lá fala a respeito também da volta de Cristo. Porque para falar das trombetas eu tenho que falar dos selos, eu tenho que falar das vozes dos anjos, eu tenho que falar de várias coisas que na verdade é uma coisa só, que sobrepõe uma a outra, tá bom? E aí é mais complicado, leva mais tempo para explicar. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala. Tudo isso, a ressurreição dos mortos e nós sermos transformados, isso vai ser assim, ó. Você piscou, vai acontecer, será transformado. Mas todos estarão vendo Cristo e verão nós encontrar o Senhor lá atrás. Aqueles que ficaram na terra, os ímpios, vão olhar e vão se lamentar quando verem Jesus voltando e falando assim: eu não criei, eu não acreditei. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, aqui está falando da volta de Cristo. Todo olho verá ao som da última trombeta, pois é impreterível que este corpo que perece, morre, ele envelhece, ele se acaba. Não pode herdar o reino de Deus esse corpo. Tem que ser transformado. Um corpo que não sente fome, que não sente dor, que não pega doença, que não envelhece. Este é o corpo que herdará o reino de Deus. No momento em que este corpo perecido se revestir de incorruptibilidade, que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Aqui vai ser a vitória da igreja de Cristo. Nesse momento, não haverá outro momento, é esse. Esse é o momento da vitória da igreja. Qual é o galardão da igreja? Revestir de imortalidade, de incorruptibilidade e herdar o reino de Deus. Esse é o nosso galardão. A partir do momento que você é arrebatado, o julgamento foi feito. Quem creu estava salvo, quem não creu ficou. Só no final de tudo, depois do reino milenial de Cristo, aí Jesus fará o julgamento dos ímpios. Amém? Porquanto a trombeta, já lemos, né? Contudo, graças a Deus, versículo 57 de 1 Coríntios 15. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias,
Glória a Deus por isso. Só o Senhor é Deus. Então eu vou me encerrar por aqui. Amém? Irmãos, se formos falar, a gente pode falar aqui a noite toda a respeito da volta de Cristo, trazer mais textos, trazer a opinião de vários outros teólogos para debater a respeito desse assunto, e a gente não vai sair do lugar. Mas o que eu quero, qual a minha intenção, que o Espírito Santo me toca, para que a igreja tenha curiosidade a respeito das coisas de Deus. Pegue a Bíblia na sua casa, tire um momento para ler, para estudar a Bíblia, para ver as profecias de Apocalipse, para pedir entendimento. Quase todo o livro da Bíblia fala sobre esse evento. Zacarias fala, Daniel fala, Joel fala, Isaías fala, os profetas falaram, Jesus falou, os discípulos falaram, Apocalipse fala. Então, a gente tem que estar atento a isso. Temos que guardar a palavra do nosso coração e ficarmos vigilantes. Independente de quando Jesus voltar, se vai ser antes, no meio ou depois, ele já pode estar voltando a qualquer momento. Pode estar voltando agora. Então temos que estar preparados, amém, irmãos? Então guarde essa palavra no coração, que o Espírito Santo possa dar mais entendimento para os irmãos, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Então vamos nos pôr de pés, irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este culto de ensino maravilhoso que tivemos hoje. Poderíamos estar em outros lugares, né, irmãos? Mas graças a Deus que a gente escolheu a melhor parte. Deixamos a louça suja, deixamos os afazeres em casa, para a gente estar aqui o quê? Como foi pregado domingo? Como foi pregado domingo, estamos aonde? Aos pés de Jesus, né, irmãos? Na casa do Senhor. Somos Maria e deixamos a Marta lá atrás. Deixa a Marta lá cuidando da casa, não para onde Jesus está, né, irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, pela Tua palavra, por nos dar essa oportunidade. Eu só te peço, Senhor, que a cada dia nos perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, pelo sangue de Jesus, Senhor. E aumenta, Senhor, nosso azeite, aumenta, Senhor, essa chama, não deixa ela se apagar, Senhor, no nome de Jesus, na nossa vida, mas enche-nos do Espírito Santo, para que o amor de nós não venha esfriar, mas que venhamos estar aguardando a todo momento a Tua volta, ó Senhor Jesus. Nos dê força, ó Espírito Santo de Deus, para estarmos sempre firmes na Tua presença, na Tua casa, pregando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e nos abençoa desde já, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.